Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Especialistas no Ar. Aqui Guilherme Melos, hoje tentando conduzir o programa, esse episódio, e trouxe aqui dois colegas, literalmente especialistas, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a NBR 17037, um pouco de planejamento também. Então, esses dois novatos aqui das cadeiras estão aqui pela primeira vez, né? Então, primeiramente, sejam bem-vindos. Obrigado. Começar a apresentação pelo tempo de empresa, Jonathan. Bacana. Começa aí se apresentando, teu nome, o que tu faz na empresa, quanto tempo tá na empresa. Legal, bacana. Então, sou o Jonathan Valejo, né? Trabalho no GSC há mais ou menos uns 15 anos, né? Hoje eu ocupo cargo de engenheiro mecânico no GSC, né? Trabalho na parte de operações lá, né? E passei por todos os cargos aí dentro do GSC, né? Então, nesses 15 anos, a gente tem bastante coisa para compartilhar aí com o pessoal. Começou como auxiliar. Comecei como auxiliar lá, né, no início, né, tinha feito já meu curso técnico, né, entrei, na verdade, quando eu entrei, chamavam auxiliar de assistente técnico, né, então na época entrei como assistente técnico e fui passando degrau por degrau aí, fui estudando, né, e graças a Deus estou aí trabalhando como engenheiro aí do grupo. Maicon. Vamos lá, né, é outro nível, né, engenheiro é outro nível, né, cara. Obrigado pela oportunidade, muito bacana a gente tá compartilhando aí sobre o nosso dia a dia, né? Que afinal é o nosso dia a dia o que a gente vai conversar aqui. Meu nome é Maicon, faço parte do time de coordenação ali do GSC. Também coordeno a parte de planejamento do GSC. E vamos trocar essa ideia aí. Quanto tempo tá na empresa, Maicon? Estou na empresa há mais de 5 anos, fechando 6 anos aí de empresa. Comecei como assistente de planejamento também. E vamos aí. Legal. Buscando a cada dia mais aí. Então a ideia hoje é nós iniciar falando um pouco da NBR 17037, mas, engenheiro, dá para nós chegar na NBR, conta para nós um pouquinho da história, como é que iniciou o PMOC lá em 1998, faz uma introdução para nós, desde 98 até o início da NBR. Perfeito. A gente está iniciando, né, vamos iniciar a história do PMOC, né, para chegar lá na 17037, né, que fala sobre os parâmetros aceitáveis mínimos, né, da qualidade do ar interior, né, que foi implementado recentemente, né, ela é uma normativa de 2023, né, mas que entrou em vigor agora em junho ou julho de 24, não vou saber precisar, assim, o mês, né. Mas então, como tu bem falou, né, no Brasil, né, o PMOC, ele começou lá em 1998, né, quando a gente teve uma ocorrência, né, num prédio lá em Brasília, né, com o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, né, ele veio a ficar doente, né, e foi agravado o seu estado de saúde devido às questões da má qualidade, né, dos sistemas de climatização. Então, lá em 1998, após esse ocorrido com o ministro Sérgio Mota, o ministro da Saúde, o José Serra, né, pegou e veio a estar reunindo um time, né, e fizeram a portaria 3523, que foi as nossas primeiras referências em relação ao PMOC, né, onde lá na portaria 3523, ela traz todo um script, né, de como montar o PMOC, né, de quais são os itens mínimos que eu devo ter num PMOC. Então, lá fala, né, que para mim ter um PMOC, né, eu tenho que ter a identificação lá, né, do ambiente, eu tenho que ter a identificação lá do responsável técnico, tenho que ter todo o plano de manutenção que eu vou fazer, né, para gerir todos aqueles equipamentos de HVAC, né, então traz toda um passo a passo de itens que tu deve ter, né, para te ter um bom PMOC, né, itens mínimos, é claro, né. Então, isso começou lá em 1998, né? Só que depois de 1998, né, quando foi implementado essa questão do PMOC, as empresas começaram a realmente aplicar isso em campo, né? Mas foi percebido que a gente teria que ter um método, né, analítico para pegar e verificar se realmente aquilo que estava sendo implementado, né, que estava todo aquele plano de manutenção que estava sendo
proposto, que estava sendo executado, se ele estava realmente fazendo, né, com Se que tinha eficácia? Exatamente, Até porque né? senão seria somente o dizer, né? Seria somente o script ali mesmo, É. fazer e não... Perfeito, né? Então, lá em 2003, né, foi criado a primeira normativa, né, a primeira resolução, né, que é a RE09, para verificar como que era a qualidade do ar interior. Então, foi criado a RE09 em 2003, que ela traz parâmetros mínimos aceitáveis para se ter uma boa qualidade do ar interior, né? Claro que eu acho que a gente até pulei um pouco a etapa, né, de dizer para que serve o PMOC, né? Também eu entrei falando já um pouco sobre o PMOC, sobre a questão da portaria que dá lá, né, as diretrizes de como fazer o PMOC, depois já trouxe para a RE09, né, que fala sobre os itens da qualidade do ar, né, os parâmetros mínimos aceitáveis, mas a gente precisa passar, né, para o pessoal que vai estar nos escutando, né, o porquê também, né, que existe o PMOC, né? O PMOC, o que é a sigla PMOC, né, primeiramente, né? Então, PMOC significa Plano de Manutenção, Operação e Controle, né? E para que serve o PMOC, né? O PMOC, ele serve, né, para pegar e garantir a saúde, né, mínima dos ocupantes que vão estar expostos àqueles ambientes climatizados. A gente até fala que tem um tripé em relação ao PMOC, né? Do que ele visa, assim, né? São 3 coisas básicas e essenciais ao mesmo tempo, né? Então, o que ele visa, né? Conforto térmico, né? Qualidade do ar interior, né? Ele pega e tem que manter o conforto térmico para os usuários, tem que ter a qualidade do ar interior satisfatória, né? Para a gente pegar e conseguir deixar, né, aquela população utilizando o ambiente, e ele também tem que ser pensado desde o projeto para ter uma questão de eficiência energética, né? Então a gente fala que a gente tem no PMOC esse tripé para a gente pegar e conseguir ter um plano robusto, né, que atenda todo esse tripé aí, em relação à qualidade do ar interior, né, em relação à qualidade do ar interior, em relação a todos os tópicos ali que eu peguei e passei anteriormente, né? Então, a gente precisa, sempre que o PMOC, ele tem que pegar e abranger isso daí. Então, veio a 3523, né, com essas diretrizes, depois veio a RE09 com a análise da qualidade do ar, né? E daí, nesse meio tempo também, em 2014, foi lançada uma nova NBR, né, nesse intervalo aí até agora 2025, que é a 13971, onde a 13971 ela nos traz ideias, recomendações sobre manutenção dos equipamentos de HVAC. Então, qual é a periodicidade que eu vou pegar e vou fazer uma inspeção numa serpentina de um climatizador? Qual é a periodicidade que eu vou fazer uma intervenção no ventilador? Então, a 13971 foi feita já abordando todas essas periodicidades e recomendações para me montar, né, o meu plano de manutenção lá, para me montar mais especificamente o meu checklist, né? Então, a gente, em 98, a 3523, 2003 a RE09 e 2014 a Lei 13.971. 13.971. Perfeito. E depois, agora a gente tem, né, a atualização, né, da RE09 para 13.971, né, para a nova NBR, que fala, né, sobre parâmetros mínimos também aceitáveis, né, para a qualidade do ar de ambientes climatizados, onde ela tem como sua base, né, a RE09, mas ela está atualizada agora, né, de acordo, né, com as novas atualizações, né, então em relação à questão de projetos, tudo, né, as novas tecnologias, e até mesmo né. o avanço, né, da tecnologia, que hoje alcança muito mais do que alcançava lá atrás, né? Então, se a gente vê, a gente já passou aqui vários episódios do podcast, a gente já falou muito sobre inovação, sobre essa questão de tecnologia, e na mesma questão acontece com a qualidade do ar. A gente iniciou lá em 98 engatinhando, isso veio tomando uma proporção, e hoje com as novas tecnologias, a gente vai falar sobre as diferenças aí, a atualização mesmo entre a RE09 a 17037, mas assim como tudo no meio da manutenção, há uma atualização muito grande com relação a esse avanço de tecnologia, né? Que lá atrás não tinha como se ter esse alcance que hoje tem. estamos falando de mais de 20 anos, 98, né? Então, Exatamente. Quase 30, né? o...
E então, quando a RE09 foi revogada, a gente não segue mais ela. Isso? Exatamente, ela foi, vamos dizer, atualizada, né? Ela não tem, né, mais valor legal, né? E passa a ter valor agora a NBR, né? A nova agora, né? A 17037. Tá. E qual é a principal diferença da RE09, atualização? Vamos falar de atualização, da atualização da RE09 para a NBR 17037. Perfeito, tá? Mudou alguns itens, né? A base segue a mesma, né? Porque ela já era muito bem elaborada, né? Ela já E essa é trazia... até uma dúvida que o pessoal tem geralmente, né? Tá, mas eu tenho o meu PMOC aqui que ele tinha RE09. Agora eu tenho que pegar e toco ele no lixo, toco ele fora e faço um todo do zero, eu consigo aproveitar. E na prática a gente viu que uma grande base a gente até aproveitou, né? Mas claro, Perfeito. teve a sua atualização. Mas não é aquele negócio assim, toca todo fora o PMOC que eu tinha ali até 2024 e eu vou fazer um PMOC do zero. Não, vai utilizar uma grande base dele, mas vai ter que ter as diferenças ali que a 17037 trouxe, que é bem uma atualização, né? São coisas que a RE09 não tinha chegado ainda, naquela época não tinha esse avanço aí. E isso, na verdade, né, que o Maicon tá trazendo, né, quando o que entra, assim, porque o que a gente tem que separar também, tá? O PMOC, né, essa questão do documento do PMOC, né, da série de documentos, o book do O book, PMOC ali, caderno, né, e tem daí, né, a parte da RE09 e da 17037, que é voltado para as análises da qualidade do ar, né? Então, lá na portaria, né, na 3523, lá, ela tá todo o script do PMOC, daí na RE09 ela já trazia que tu tinha que pegar e fazer, né, no mínimo semestralmente, uma análise da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados, né? A é 17037... lei. Desde 2003 é lei. Exatamente. Semestralmente tinha que fazer. Exatamente, no mínimo semestral, né? Uhum. Tem clientes, né, como nós de GC que atendemos vários clientes, né, dependendo do grau, né, de complexidade lá do processo, de contaminantes dos ambientes, né, que até fazem com uma periodicidade menor, né? Então, assim, no máximo que eu posso espaçar é a cada 6 meses. Mas tem clientes, né, que pega e faz, né, até antes de 6 meses essa análise da Se tu qualidade quiser do ar. reduzir o tempo, tudo bem, não pode passar de 6 Exatamente. meses. E isso vai muito, às vezes, também da questão do responsável técnico, né? Porque o responsável técnico, se ele tiver, vamos dizer, um ambiente lá que tu tem um plano de manutenção, operação e controle lá, e tu tem usuários que estão te reclamando lá, talvez, que estão com uma insônia, algo que possa ser proveniente, né, de um sistema de climatização que não está sofrendo os cuidados adequados, o responsável técnico pode exigir, né, uma análise daquele ambiente lá para verificar como é que tá os parâmetros, né, da qualidade daquele ambiente climatizado, né? Mas no mínimo a cada 6 meses é obrigatório a gente pegar e fazer essa análise, né? E a quantidade de pontos, ele fala no... Eu lembro que foi na RE09 e na 17037, ele especifica também a quantidade de pontos que tem que ser feita? Fala, sim, perfeito, né? Lá na 17037, assim como a RE09, né, que tu trouxe, ela fala, né, a quantidade de pontos mínimos também, né, que são recomendados pela NBR, né? Mas tudo a gente tem que também deixar claro para quem está nos escutando que o responsável técnico, né, claro que respeitando minimamente as recomendações da norma, ele pode também fazer ajustes conforme a necessidade de cada edificação, de cada ambiente climatizado, né? Mas ela fala sim e se manteve os mesmos da RE09, tá? Não mudou nessa nova atualização que teve, nessa nova norma, né? Não mudou isso, tá? Mas respondendo já um pouco da pergunta que tu tinha feito anterior, né? A gente começou indo para outros lados, mas o que mudou, né, em relação à RE09 agora para NBR 17037, né? A base se manteve a mesma, né? Como nós falamos, mas tem alguns itens agora que a gente precisa avaliar com outro critério, né? Na verdade, a análise ela é feita, né, por um laboratório, né, que agora ele tem que ser credenciado, né? Antes até ele falava que tinha que ser feito por um laboratório especializado, tudo, mas agora ele tem que ser credenciado conforme uma norma da ISO, né? Exato. E a norma 17037, ela cita muito essa questão aí do laboratório, né? Não é para ser em qualquer laboratório, tem que ser um laboratório credenciado na ISO que a norma pede lá. E ela cita várias vezes, ela é bem taxativa com relação a isso.
porque senão na prática tu coloca um laboratório que não tem expertise, vai medir errado aquilo que não está correto, né? Então, eu achei interessante essa parte. Então, se eu fizer uma análise com laboratório que não seja homologado pela ISO, se eu tiver uma auditoria, eu posso ser... Pode ter levar uma não uma não conformidade. conformidade. Sim, com certeza. Tu tem que seguir realmente aqueles itens mínimos da norma, né? E agora, na RE09, como a gente falou, ela não trazia essa exigência, vamos dizer assim, de ser um laboratório credenciado, né, pela ISO. Agora ela traz, né? Então tu Ela tem era que realmente ela respeitar era isso, né? muito passiva, assim, né? Ela Uhum. citava, mas algo bem simples, assim. E na nova, ela é bem taxativa com relação a isso. O que dá a entender que durante esse tempo tiveram várias divergências, né? Quando tu entende que ele restringe algo, quer dizer, ó, teve várias divergências nessa questão. Vamos preocupar em ser taxativo com isso, porque deve ter acontecido muito nesse meio tempo, né? Mas se a gente fosse fazer um quadro, né, do que houve de mudanças, né, em relação a RE09 para 17037, né, os pontos que nós traria, né, a questão de CO2, né, antes o limite máximo de CO2 por ambiente, ele era fixado, né, era no máximo até 1000 ppm, né, Uhum. então hoje é feita uma outra análise, no máximo. Na RE09 era até 1000 ppm. Exatamente. Fixo. Fixo, né? Qualquer ambiente, né? O laboratório ia lá, né? Fazer as medições, né? E se desse, né? Um ppm lá acima de 1000, dava um ponto não conforme, né? Hoje é feito através da 17037, a recomendação dela é que tu analise o ponto de coleta externo que tu coletou e faça uma avaliação com o interno. Então, assim, tu tem um limite de até 700 acima do ponto externo. Até é interessante a gente falar isso, que até por isso, né, Maicon, a gente estava conversando até antes, que ela mudou também uma questão importante, que é a quantidade de vezes que tu analisa o ponto externo. Exato. E a questão da periodicidade também, né? Que antes ela era. Eu vou lá e vou fazer a coleta ali num ponto externo, eu faço o ponto externo de manhã e o ponto interno de tarde. E aí toda a relação do climática ela mudava. E aqui na nossa região, ainda no Rio Grande do Sul, a gente vê que isso muda completamente da manhã para tarde, por exemplo, muda o tempo totalmente. E agora ela é bem taxativa quanto à questão de ser no mesmo período, né? Então tu vai fazer a coleta no ponto externo pela manhã e tu vai ter que fazer essa relação IE que a gente fala, ela tem que ser pela manhã também. E se eu for fazer aquele setor, eu vou fazer a parte da tarde, eu tenho que coletar novamente o ponto externo para fazer essa relação no mesmo período, né? A norma traz agora, né, que tu tem que ter no mínimo um ponto externo para cada período de coleta de pontos internos. Então, assim, se eu vou coletar os pontos internos de manhã, à tarde e à noite, eu tenho que ter no mínimo, Entendi. 3 amostras externas. E, particularmente em relação ao CO2, que nós estávamos falando, ela, então, assim, se eu tiver um exemplo, né, para o pessoal pegar e entender, assim, né, se eu tiver um ponto externo lá de 400 ppm, o meu limite do meu ponto interno para aquele período vai ser 1100 ppm, que já é acima do que a Do que era RE, estipulado né? antes. Exatamente, A né? diferença entre um Ah, e outro, né? interessante. Então, tu tem agora 700 acima do ponto externo, Ah, entende? legal. Não, importante sim, porque se a pessoa só olhar os números, né, para isso tem que ler muito bem a NBR. Se ela olhar só os números, ela vai, mas diminuiu a... Sim, sim. Antes era 1000, agora é 700, mas não é, em Uhum. relação ao ponto externo. Teve muita muito dúvida até importante isso aí. do pessoal, né? Às vezes o pessoal me procura um pouco também para tirar dúvidas sobre PMOC, né? Sobre a questão da nova normativa. Professor, né? Professor. Engenheiro, né? É. Só para E- lembrar no meio do podcast, a gente lembra de novo. Engenheiro Jonathan. É. Olha aí, os caras estão fazendo piada aí Tá fazendo comigo, merchan, cara. tu Tá vê? fazendo merchan. Não, mas é bem isso daí, tá? Então, para explicar bem realmente, ter esse entendimento, né? É 700 acima do ponto externo, né? A gente precisa frisar bem, porque senão pode dar esse entendimento, né? De, era 1000, agora é 700. Não, é 700 acima do ponto externo, né? Então, isso foi uma mudança bem significativa que teve, né? Depois também teve a mudança, né? Da questão da medição dos particulados, né? Do material particulado, né? A RE09 não trazia um material particulado de 2,5 e
PM2,5 e PM10, né? Um particulado até 2,5 micrômetro e abaixo dele e até 10 micrômetros e abaixo dele. Então, também está tendo mais essa inspeção no ar, né? Todo esse particulado que tem é feita essa medição aí também. O que mais que trouxe de atualização para nós? Mudou também a questão das referências em relação à temperatura do ambiente climatizado, né? A RE09, ela trazia diferentes temperaturas para inverno, para verão, o que às vezes dava um pouco de confusão, né, em relação a essa interpretação, e agora ela tem um limite fixo, né, que é de 21 a 26 graus. Então, assim, meu ambiente climatizado lá, ele estando dentro dessa faixa de 21 a 26 graus, passa na minha análise, né? Se eu tiver uma temperatura excedente ou abaixo, eu já não consigo garantir um conforto térmico, né, adequado para os usuários, conforme, né, traz as normativas da NBR, né? E umidade também, né? Umidade também, né? Antes a gente tinha, né, um outro valor e agora é de 35 a 65% de umidade relativa nos ambientes, né? E teve alguma alteração na questão de renovação do ar, alguma coisa? Alterou alguma coisa na NBR? Não teve nada de alteração em relação à renovação do ar, né? Só que a a RE09, ela trazia para nós, né, uma taxa lá de 27 metros cúbicos hora Isso. pessoa, 17, né? Agora, a NBR 17037, ela traz para nós a referência da 16401, que são lá as NBR em relação a projetos, que tem uma parte que fala sobre renovação do ar lá. Então, não teve nenhuma mudança, né? Mas ela traz essa norma como parâmetros de projeto para me manter uma taxa adequada, né? Até foi bom tu falar de renovação do ar, né? Porque a gente estava falando sobre CO2, né? E a taxa de renovação do ar, né? Ela está muito ligada ao nível de CO2 nos ambientes climatizados, né? Porque se eu não tenho uma taxa adequada, né? Eu acabo aumentando ali, né? Toda a parte de CO2, né? Interna no ambiente. E na questão na questão de filtragem, alterou alguma coisa? Continua a mesma coisa também? Não, tudo continua igual, né, em relação a todas essas questões de filtragem, né, continua ainda seguindo todas as NBRs, as normativas, né, 16401 lá que traz, a norma não traz nenhuma alteração em relação à filtragem utilizada, né, nos equipamentos de HVAC, né, traz realmente essas mudanças que nós citamos, né, Michael, não sei se eu me esqueci de Velocidade do ar. alguma ali, traz velocidade do ar também, eu não me lembro até qual que é agora o limite, mas se eu não me engano saiu de 0,25 para 0,20. É, É, foi 0,20. Foi 0,20. Então mudou isso daí. Ele traz também uma nova análise da questão das bactérias, né? Mesófilas, né? Que antes também ele não deixava especificado, mas foram essas as alterações, assim. Aí nós temos uma nova NBR, novinha em folha, mas nós temos edifícios que não são novos, que foram projetados lá atrás. Como é que a gente faz para conseguir adequar uma coisa, trazer esse... Antes estava acostumado com 1000 CO2 lá, e agora como é que traz para esse novo cenário? Perfeito. Tudo vai envolver um estudo de engenharia em cima, né? Porque a gente precisa pegar e avaliar, né, aquele prédio, aquela edificação, aquele ambiente climatizado, né, fazer uma avaliação por geral. Por isso que eu falo também que o PMOC, né, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, ele nasce lá no projeto, né? Não adianta a gente pegar um ambiente e querer fazer só um checklist de manutenção com itens ali, que eu não vou conseguir atender toda a normativa, né? Eu preciso pensar lá no projeto, desde a questão da minha taxa de renovação, a umidade que a gente acabou de falar, em relação à temperatura, eu tenho que manter velocidade do ar, né? Eu tenho que manter todas essas variáveis conforme para mim pegar e ter um ambiente confortável, saudável, né? Para o meu público interno, né? Para os usuários dos sistemas. E como que a gente faz isso para um ambiente que já foi projetado? Foi projetado 30 anos atrás lá, né? Com tecnologias mais antigas, equipamentos mais antigos, E foi né? feito para estar adequado na norma na época, né? Perfeito, né? Então, esse é um trabalho, né, que deve ser feito lá do início. Tu vai pegar e realmente avaliar
toda a edificação, né, toda a construção lá, vai ver quais são os equipamentos que estão instalados hoje lá na edificação e ver se tu consegue muitas vezes melhorar aquele projeto, né, fazer pequenas modificações para adequar ele à legislação, né, e à norma vigente, né, ou se tu vai ter que pegar e fazer simplesmente um novo projeto que atenda, né, todos os requisitos agora, né? Esse é um item que é meio delicado, porque envolve investimento também do cliente, Com né? certeza. Envolve e aí não é fácil. Tá, saiu da RE09, foi para NBR. E- Ok, e agora? Não é. E além, Tem todo além, o além contexto, do né? investimento, é o entendimento, né? Porque tem que ter toda essa contextualização para chegar no ponto de que tu precisa fazer aquilo ali para tu chegar no ideal, que hoje é o comum. Tu fez o projeto certo lá atrás, mas foi se atualizando e agora tu precisa atualizar o teu parque de máquinas, tem que atualizar todo o teu projeto, o sistema de HVAC ali para poder atender as normativas. Isso aí, quando a gente vai para o âmbito de sentar numa mesa e explicar, isso é um desafio enorme, porque por que que eu tenho que atualizar agora se Até o ano passado até estava tudo ano dentro. passado estava tudo dentro? Exatamente. E é um grande desafio, né? Para todos Eu acho que é os. importante até nós frisar bem isso, até para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, né? Eles entender o quão é complicada essa mudança. Não é fácil também para nós que Não a é. gente presta manutenção, e principalmente o engenheiro, né? Principalmente ele que tem uma responsabilidade muito grande, que ele é o responsável técnico, sobre ele ele não vai falar porque ele acha que não, tem todo o embasamento técnico, tem todas as normas, tem tudo que é estudado para chegar naquela apresentação que a gente está fazendo, né? E às vezes esse realmente é complicado de explicar, né? Com certeza, quando envolve dinheiro, né, não é bem assim, não é tão fácil, né? Por isso que a gente tem que ir sempre muito embasado tecnicamente com as informações, né, trazendo e explanando para o cliente, né, todas as questões das normas e leis que envolvem todo aquele sistema de climatização, né? Até foi bom tu falar nessa questão financeira, né, porque a gente enfrenta diversos clientes, né, nós no campo, né? E tem clientes que acham que vão climatizar um ambiente lá, que é simplesmente o que é muito fácil hoje, né? Vai lá e coloca um split para mim lá de capacidade X e tu vai estar climatizando o ambiente. Não, não é assim, né? Por isso que o E PMOC aí, nasce desde o e projeto, né? aí que entra o Reforço isso, PMOC, né? entra a engenharia, entra o contexto de ser, apresentar para ele, tentar explicar para ele, mostrar para ele, né? Que não é só instalar um split, Não é. né? Não, é um conjunto de itens que tem que ser avaliado para tu fazer um setor novo, para tu colocar as pessoas ali, para as pessoas terem uma qualidade de ar, né? E a qualidade do ar, quando a gente fala disso, a gente fala de saúde, né? E quanto se avançou o assunto saúde dos anos para cá, né? A gente pega um exemplo trágico de comparar, mas a gente pega o exemplo do próprio PPCI, dos bombeiros, né? Que também sofreu uma atualização muito grande, infelizmente, muito depois da tragédia da Boate Kiss. Sim. E depois disso restringiu muito e teve que ser feita toda uma atualização. Na qualidade do ar, eu vejo que depois da pandemia foi meio que uma virada de chave para o pessoal acelerar esse processo de atualização, porque a gente ficou de 2014 ali, que foi uma pequena atualização, até 2024, são 10 anos, e quantas coisas aconteceram em 10 anos, né? Então, acho que depois da pandemia virou essa chave, e é uma chave que ela virou e ela não volta mais para trás. Então, cada dia mais a gente tem que trabalhar com a conscientização e também trazendo todo esse embasamento, porque é um caminho que ele não tem volta. A gente tem que se adequar e cada vez mais ele vai se restringir, porque cada dia que passa são novas doenças, são novas bactérias, as coisas também vão se atualizando, né? Então, além de todo o custo envolvido, e isso que às vezes é um assunto delicado quando a gente vai tratar disso, mas a gente fala do principal, que é a saúde, que é as pessoas que estão ali dentro ali consumindo naquele ambiente ali, Com né? certeza. E é um dos pilares, né, lá do tripé que eu falei no começo, né, que envolve o PMOC, o objetivo dele, né,
é a qualidade do ar, né, interior para os ambientes climatizados, né, para as pessoas que utilizam aquele ambiente, né, tanto falou da questão de tragédia, né, e relembrando, né, o que a gente falou aqui no início, né, a própria portaria 3523 lá de sim. 1998 aconteceu após uma tragédia, né, e geralmente é assim, Sim. né, aconteceu a tragédia lá, né, do ministro, né, das comunicações lá, o Sérgio Mota, daí veio, né, a 3523, depois veio os parâmetros, né, da RE09 lá em 2003, nesse meio tempo, né, em 2014 veio a 13971, né, que é aquela que fala para nós mais questões em relação ao checklist dos equipamentos, né, ideias ali, Mais recomendações para o manutenção, checklist. assim, né? Exatamente, mais manutenção, né, focada no equipamento. E daí tem em 2018 realmente a lei, né, a 13.589, né, que ali realmente virou lei, né, por mais que a resolução lá, né, a 13.523 já cobrasse isso, né, em 2018 lá a gente teve a lei, né, a A 13.589, famosa lei do PMOC, que o pessoal a famosa apelidou. lei do PMOC, né. Aí é a correria, né? É. Então, e a questão, a gente falou dos parâmetros, mas vamos falar do book ali, no cara. O que tem que ter de documentação ali dentro? Eu sei que tem que ter ART, tem que ter mais alguma coisa, porque agora também a NBR, ela requer uma organização melhor, né, do Uhum. documento, né? O que mais tem que ter no book de documentos? Até falando em documentos, foi bom tu ter lembrado dessa parte, né? Eu acho que lá atrás, quando a gente falou sobre as questões referente ao que mudou da normativa, a gente não citou, né? Que agora também é uma exigência, né? Da 17037, que tu tenha, né? Todo um controle dos parâmetros e dos dados que ficaram fora das referências da NBR. Tá? E isso, né, conforme a ISO, né, 16.000/40 lá, né? Então, em relação ao documento, ao PMOC, né, ela ganha mais um anexo agora, né, que é realmente essas tratativas, né, que tem que estar conforme ISO pros parâmetros que estão fora, né, os dados que estão fora da análise da qualidade do ar. Deixa eu só para entender, para ficar Aham. bem didático. Antes eu tinha um item lá que estava fora da análise, estava fora, eu tratava, mas não tinha que ter um documento, não tinha que colocar no anexo isso? Em tese, o teu, desculpa até atrapalhar o engenheiro, mas em tese, antes até o teu próprio plano de manutenção iria tratar aquele ponto ali, né? Na antiga RE09, né? Ela não deixava bem claro, assim, que tu tinha que dar uma tratativa para aqueles pontos que ficaram fora, Não né? tinha Isso essa exigência, né? se subentendia, né? Porque não adianta de nada tu fazer uma avaliação E e tu não, não Não tratar, né? tratar. Então, nós do GSC, já lá, desde 2003, quando começamos a implementar essas questões, né, de fazer as análises dos nossos clientes, nós já tínhamos um documento. Claro que não estava conforme a exigência agora da ISO 16/40, mas nós já tinha lá tudo bonitinho, entendi. organizado, né, para Isso fazer esse Agora tratamento, né? agora tem itens que são obrigados a tu ter o controle ali. exatamente. até tem um exemplo de um cliente nosso que até eu e o Jonathan está trabalhando alguns dias atrás, um tempo atrás, e a gente já tinha por prática no GSC, desde a norma já, né, desde de 2013 em Exato. diante, a gente já tem essa norma de qualidade, o nosso padrão de qualidade, de ter o plano de ação e tratar aquela não conformidade ali. E geralmente se tratava num 5W2H, num 5 porquês ali, a gente tratava de alguma maneira para chegar na causa raiz e tratar o problema. Então, para nós, assim, não foi tão difícil essa adaptação, né, de tudo agora. Só que agora restringiu um pouco. Na verdade, agora organizou um pouco mais. Agregou, Agora, né? agora a gente tem uma ISO, que é a 16.000, né? E ela nos dá alguns itens ali de como fazer esse plano de ação. Não é mais Ele nem exigia um plano de ação, né, antes na RE09. Não exigia tu documentar. Então, qualquer um fazia do jeito que achasse Agora tem melhor. padrão. Agora tu tem um padrão ali que a 16.000 ela te indica com todos os itens que tu tem que fazer, e é um plano de ação bem mais robusto do que um 5W2H, por exemplo. Entendi. Então tem mais itens ali para que tu venha tratar, e depois isso tu vai documentar junto com o teu PMOC ali, né? Isso, exato, né? Então mudou essa questão de realmente ela trazer agora, né, que tu tem que fazer essa análise,
né, levando em consideração, né, a ISO, né, 16.000/40 lá, né. Então isso mudou, então é um documento a mais, né, em relação ao anexo do teu PMOC, né. Mas acho que tu tinha perguntado quais os documentos que Sim. compõem o PMOC, Quais né. documentos agora? Vamos tentar lembrar de cabeça aqui, né, todo o passo a passo do PMOC para nós estar trazendo para o pessoal, né. Mas o PMOC, né, primeiramente ele traz lá, né, a identificação lá do preposto primeiro ele traz a identificação do ambiente, né, então, é o GSC, né, então traz lá a identificação do GSC, qual é o contato lá do GSC, qual é o endereço do GSC. Depois ele traz, né, a identificação do locatário, do preposto, do responsável lá, quem é que responde, né, pelo aquele prédio climatizado lá, pelo aquele ambiente no GSA, é o João. Então, daí o João, né, pega e a gente coloca todos os dados dele ali, né, o telefone, o contato, né. Depois ele vem para a parte de identificação do responsável técnico, né, daí onde tem toda a identificação lá do responsável técnico, o nome, telefone, e-mail, endereço. O responsável técnico é quem abre a RT. Exatamente, é o responsável técnico, né, por toda aquela elaboração do PMOC, que é o responsável, né, por verificar se está realmente sendo cumprido tudo aquilo que está escrito nos papéis, né. Então, daí vem todos os dados dele, né. Depois a gente vem na identificação dos ambientes, né. Ali na identificação dos ambientes, eu preciso, né, mapear, colocar todos os ambientes, né, daquele local lá climatizado. Então, lá eu vou ter que informar qual é o tipo de atividade que é exercida naquele ambiente climatizado, o número de pessoas fixas e flutuantes daquele ambiente, a descrição do ambiente, a carga térmica daquele ambiente. Então, eu identifico todos os ambientes climatizados, né? Depois eu vou para o meu plano de manutenção e controle, né? Lá eu vou ter toda a identificação dos meus equipamentos, né? Então, vou pegar e identificar lá todos os equipamentos, vou ter uma tag lá para a rastreabilidade deles, né? Então, vou identificar todos eles e vou montar um plano de manutenção para eles, um checklist, né? O famoso checklist. Até é bom a gente frisar bastante que às vezes o pessoal confunde checklist com PMOC. O checklist, ele é um braço do PMOC. É uma parte dele, Exatamente. uma parte integrante. Ali, né? Exatamente. Ele é um item do PMOC, né? Ele vai ter lá todas as inspeções e as rotinas com as periodicidades que eu vou aplicar nos equipamentos, mas ele não é o PMOC como um todo. O PMOC faz parte de todas essas informações que eu venho citando. Então, ele é uma série de documentos, uma série de informações, né? Então, eu vou ter lá a identificação dos equipamentos, as rotinas de manutenções e as periodicidades. Vou ter um mapa de manutenção, né, de 52 semanas ou de 12 meses, né, aplicado para cada equipamento, para ficar bem explanado ali, né, que aquele equipamento lá, o equipamento X, ele vai sofrer a rotina de manutenção mensal, ou trimestral, ou semestral, naquele mês específico, né? Então, eu faço um mapa lá de 12 meses, no mínimo, né? Pegando e dizendo ali qual é a inspeção. Depois ele vai para uma parte de recomendações, né? Traz também, isso tudo que eu estou falando tá lá na portaria 3.523. São obrigações mínimas lá, né, da 3.523. Então, ele traz também que tu deve pegar e ter, né, um plano aos usuários em caso de situações de falha ou de emergência, né? Se tiver uma falha ou uma emergência no meu sistema de climatização lá, o que o usuário deve fazer? Ele deve seguir o passo 1, 2, 3, 4. Então, ali tu coloca, né, todo um plano, né? Ele deve acionar primeiramente a brigada de emergência. Então, cada empresa vai depender, né, do local do plano, particular, né? Ali, específico de cada local, né? Exatamente, né? Então, todas essas informações, ela compõe o PMOC. Claro, depois a gente consegue também estar tornando ele mais robusto, né? Exemplo, né? A portaria 3.523 lá, BR 17037, traz para nós que qualquer produto químico que eu utilizar nas manutenções desses equipamentos de HVAC, ele tem que ser, né, um produto químico específico ali, né, e biodegradável. Então, eu não posso utilizar qualquer produto químico, né, então eu já coloco ali nos meus anexos, né, e também tem que estar registrado, né, isso é muito importante a gente frisar. Mudou também, né?
Mudou. E tem que estar, né, registrado lá que esse produto ele tem que estar de acordo, né, com o órgão fiscalizador, que é a Anvisa, né? Então, esse produto, né, e a empresa tem que estar totalmente registrada lá em conformidade com a Anvisa para poder Então não é só comercializar, né? comprar um produto no mercado ali e sair aplicando. Tem que ter tudo. Exatamente, né? Então, lá no meu PMOC, eu coloco esses documentos, nós colocamos, né? Nós do GSC, colocamos já os documentos lá, né? Dizendo que ele está em conformidade sanitária com a Anvisa, a FISPIC dele, né? Para qualquer caso de uma emergência, né? Poder ser consultado, né? Que agora mudou, né? Não é mais FISPIC, né? Tá certo, né? Teve a mudança, né, da FISP, que agora é FDS, né? Ficha de Dados de Segurança, né? Bem lembrado, realmente. Então, coloco lá a FDS, né? E ela faz parte também desses anexos, né? A gente também tem como prática, né, colocar um item lá de controle e rastreabilidade do documento, né? Onde ele diz lá toda a data de elaboração, todas as datas que foram atualizadas aquele documento, Quem né? atualizou. Quem atualizou, quem é o responsável, né? Então, Quando isso que é também... a próxima revisão, né? Também. Isso, exatamente. Então, a gente faz todo um anexo lá para se manter esse controle e rastreabilidade do documento. Para numa auditoria, né, o auditor saber ali quando que nasceu aquele documento, quando que ele foi atualizado pela última vez, qual é a data de atualização prevista, né? A próxima revisão, né? E exatamente. Então, a gente traz isso nos anexos. A gente tem que trazer também, né, e é importante lembrar, eu falei ali da parte, né, da relação dos ambientes, onde eu falei que tinha que ter o número de ocupantes, né, a identificação de carga térmica, tudo. A gente tem que saber, né, e é uma exigência da 3523, que os projetos, eles também têm que estar disponíveis para uma consulta. Então, assim, o auditor chega lá para consultar o meu documento. Ele vai pegar e vai me ver lá os meus ambientes climatizados e ele pode pedir o projeto, o as-built, né, o como foi construído, aquele ambiente em específico que ele escolher. E nós, né, e o proprietário da edificação, temos que ter esses documentos, né, seja de maneira física ou digital, né, prontos para pegar e apresentar para ele, né. Então, isso faz parte dos meus anexos também do meu PMOC. E esse é um dos pontos também que é delicado, essa questão dos muito projetos, né? delicado. Porque muitas vezes não tem o projeto, né? Às Não, vezes- até de ambientes muito antigos, né? antigos, é. Então é mais complicado. E a análise de qualidade do ar tem que estar no book? Sim, com certeza, né? A análise da qualidade do ar, ela também é um anexo, né? Um braço do nosso PMOC, né? Porque ele está exigido lá na 17037, assim como a RE09 trazia, né? Então, no mínimo, a cada 6 meses, eu tenho que ter lá, né? Disponível todos esse documento, né? Com as análises lá do laboratório, né? Devidamente credenciado lá, habilitado, né? Então, faz parte, né, a análise da qualidade do ar do book do PMOC, né? Acho que essa palavra book realmente faz muito sentido, assim, né? Um livro do PMOC, né? Vai complementando, né? É uma série de documentos, né? E a gente precisa deixar isso bem claro, né? Para quem está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Que realmente o PMOC ele é uma série de documentos, né? Eu acho que e é muito importante o que tu falou, né? E deixou bem claro que o pessoal tem, às vezes, o entendimento, né? Que o PMOC é só o checklist. Não, não é só o checklist, né? Exatamente. Tem todo um contexto que a empresa, que a empresa apresenta que faz parte do PMOC. Mas isso também, ele vem uma cultura também, porque há pouco tempo atrás o pessoal fazia os preenchimentos às vezes no PMOC, né? Ali no livro mesmo. E O próprio checklist, o próprio às vezes, checklist trazia, era né? ali. Tinha- Então, isso que dá a ideia de que não, já tem, Eu já vi isso. já tá junto ali. Para nós até não é tanto rotineiro, que a gente já digitalizou a nossa manutenção de 2018 para cá, então já é bem separado, mas às vezes a gente encontra, quando troca um contrato, a gente entra em um contrato novo, às vezes a gente se depara com isso. Não, o pessoal escrevia no PMOC, agora o meu PMOC aqui, onde é que vocês vão assinar o documento? Não, nós fazemos as manutenções e lançamos através do aplicativo, e aquele lá é a parte da evidência que complementa esse documento aqui. É importante, né? Até que o pessoal diz, tem que imprimir a OS para estar no Isso. book. Não, não precisa. Só tem que saber aonde consultar, né? Exatamente. Para aí o pessoal pegar e ver realmente aquele checklist. No PMOC, tu orienta qual é a manutenção que tem que ser feita, né? Uhum. E aí, depois,
tu bate o que tá no PMOC com o checklist que tu Tem que fez. ter as evidências, né? Exatamente. Tem que ter as A evidências. evidência é mais um complemento, é mais um capítulo do É. livro, né? Exatamente, né? O PMOC, ele é essa série de documentos aí, são bastante coisas, né? A gente abordou item por item aqui, né? Mas é esse compilado, né? E o próprio pessoal, muitas vezes chamava, né? E às vezes até chama, que nem o Mike falou, a gente entra num cliente que ele fala, o meu PMOC. Tá, mas o PMOC, eu tô te entregando aqui uma série de documentos e depois veio com os checklists, com as evidências. Tá, mas esse aqui é o meu PMOC, falando do checklist, né? Uhum. Não, esse é o checklist, ali é onde eu vou ter as minhas rotinas com as periodicidades ali definidas, mas não é o teu PMOC. O PMOC é uma série de documentos, inclusive a gente até cobra os clientes, né? Porque a gente tem que frisar também, né, que essas partes, né, o responsável técnico, ele tem responsabilidade sobre o documento, né, em relação à elaboração, tudo, mas o responsável da edificação, o preposto, né, que vai o nome lá em cima, lá no documento, ele também tem, né, as suas responsabilidades sobre o documento, né? E essa questão que a gente fala de projetos, tudo, né? É responsabilidade do preposto, do dono da edificação. Ele tem que ter, não tem. Então, nós, GSC, né, ou outra empresa que vai fazer o PMOC, né, para algum cliente, ele vai pegar e vai adequar aquele cliente, né, à legislação, né, a NBR, a portaria, né? E é importante isso, né? Porque vai muito da gente também fazer passar essas informações para o cliente, né? Quebrar esse paradigma, não sei se é paradigma a palavra, mas Mas que o PMOC é só o checklist, não. Então vai da gente, que somos os especialistas, né? De todo mundo que trabalha de explicar para o cliente que não, o checklist é uma parte, mas o PMOC é muito mais abrangente, né? E é importante essa questão que tu trouxe aí de paradigma, né, de quebrar. A gente precisa passar, né, e conseguir transmitir, né, que o PMOC, como nós já falamos anteriormente, ela é para a saúde dos ocupantes, envolve saúde, envolve vidas nisso, né? Não é simplesmente, vou fazer para cumprir uma legislação ali. Por causa disso, né? Por causa da saúde. Exatamente. E esse tem que ser o foco principal do documento, né? Ele precisa realmente ser o foco em relação à saúde dos ocupantes, né? Ele precisa, o preposto responsável técnico, eles têm que ter essa ciência, né? Eles têm que saber que aquilo ali é para realmente ter uma qualidade bacana, né, dos ambientes climatizados, porque senão pode, né, os sistemas de climatização, quando eles não são bem tratados, né, eles podem ser disseminadores ou até potencializadores, né, de doenças comuns à saúde aí. Então, realmente, tem que ter toda uma preocupação em cima desse documento, né? Legal. Senhores, acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando, né, sobre esse tema. Esse tema é extremamente importante. A gente já falou em outras vezes, em outros episódios, um pouco sobre o PMOC. Hoje a gente quis trazer mais sobre a nova NBR que vem desde o ano passado e trouxe bastante informação nova. Então, queria agradecer vocês dois aí pela presença. Foi um bate-papo muito legal. Então, cada um tem um minutinho aí para se despedir. Vamos começar do início, eu vou deixar o engenheiro começar, então. Começar o término, então. Tu viu? Ele vai terminar com a mesma piada, cara. Pode ser, cara. Mas bacana, acho que agradecer, né, a oportunidade. Acho que realmente a gente tem assunto para ficar debatendo sobre o item mais bastante tempo. Passou muito rápido esse bate-papo aí, mas agradecer. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco de conhecimento, né, com o pessoal que nos acompanha. Espero ter a oportunidade de vir aqui outras vezes para a gente estar falando mais e mais, né, sobre esse item que é tão importante aí, que é o PMOC, né, o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Só reforçar, né, para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, que isso, né, é para benefício, né, da saúde dos usuários dos sistemas de climatização. Então, a gente tem toda uma responsabilidade, desde o preposto até o responsável técnico, até a equipe técnica que vai fazer a execução. Então, só queria deixar esse recado para realmente que a gente consiga trabalhar realmente, né, preocupado em não só cumprir, né, a legislação, a 13.589 lá que entrou em 2018, mas sim pegar e estar preocupado com, né, o ambiente, né, com a saúde das pessoas que utilizam esses ambientes. Obrigadão aí, pessoal. Legal.
Não, somente agradecer aí, né? A gente sempre conversa aqui e aprende junto, né? A gente vai conversando e vai Dá aprendendo. uma aula do engenheiro Não, o hoje. engenheiro hoje deu uma aula pra gente aqui É, do PMOC, né? E tudo que envolve. Mas agradecer a oportunidade também. Acho que é um assunto que ele é delicado, ele é polêmico, tem muito assunto pra gente tratar, mas ele faz parte do nosso dia a dia, né? A gente, no nosso dia a dia é esse, é a gente pegar esses desafios, essas mudanças que vêm pra nós e a gente aplicar isso nos nossos clientes, no nosso dia a dia, para que a gente consiga alcançar de fato todo dia a excelência aí. E como o Jonathan citou aqui, o PMOC, ele é saúde, ele foi criado para saúde e é para isso que a gente trabalha todos os dias, para saúde, para nossa saúde, para saúde dos nossos filhos, da nossa família e para saúde de todos os nossos clientes também. Então, só de novo agradecer a oportunidade aí e espero que a gente venha mais vezes aí ocupar o tempo aí e conversar mais e mais aí. legal. Obrigado novamente, obrigado pelo bate-papo. Pessoal, então, muito obrigado aí por nos assistirem a mais um episódio. Curtam nossas redes sociais, procurem GSC, compartilhem. Esse é um tema muito importante. Compartilhem com quem vocês quiserem. Então, muito obrigado novamente. Até a próxima. Valeu!